Olá pessoal, meu nome é Christian, sou advogado e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse julgamento do STJ com relação a essa proibição do Airbnb com relação às locações de unidades imobiliárias residenciais, né? Esse caso foi trazido por um condomínio do Rio Grande do Sul, onde determinado proprietário, utilizando-se especificamente dessa plataforma, né, o Airbnb, locou a sua unidade imobiliária, né, subdividiu em quartos essa unidade imobiliária e através dessa plataforma fez a locação desses quartos dentro de um condomínio residencial. O condomínio apresentou uma ação, né, foi paralisada desde 2019, né, no Superior Tribunal de Justiça, sendo retomada ontem, e ontem nós tivemos uma decisão que está causando bastante dúvida com relação a condomínios e a síndicos e administradoras, porque todos estão perguntando, mas e agora? Isso ficou proibido? Isso não ficou proibido? Então, nesse caso específico, né, diante da alta rotatividade que começou a gerar no condomínio, bem como a perturbação do sossego, né, diante dessas locações, várias locações, para vários inquilinos por um curto espaço de tempo, né? O condomínio apresentou essa ação. O condomínio em nenhum momento ele é contra a locação de unidades imobiliárias pelos proprietários, até porque isso está previsto na lei de inquilinato, né? Ele foi contra essa característica de cobrança dessas plataformas digitais com relação à cobrança de diárias, né? A publicidade feita por esse tipo de plataforma, né? O oferecimento de serviços, tais como serviços de lavanderia, de café, etc. Isso gerou para esse condomínio bastante insegurança, né? E uma alta rotatividade de pessoas desconhecidas dentro desse condomínio, né? O que levou a esse julgamento dessa forma como ocorreu, tá? Mas a questão que nos perguntam aqui, né? E agora isso está proibido? As plataformas digitais, elas estão proibidas de locarem essas unidades, tá? Ao analisar esse acórdão, esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça, o meu entendimento como advogado é de que não, tá? Não existe uma proibição abrangente com relação a essas plataformas digitais para locação de curta duração, certo? Pelo menos diante do que se expôs nesse acordo, né? O cerne do julgamento dessa ação no Superior Tribunal de Justiça foram três elementos que eles utilizaram para analisar esse caso, tá? O primeiro elemento característico dessa ação foi a forma de publicidade dada pelas plataformas digitais com relação a essas locações. Ou seja, eles verificaram que várias plataformas, nesse caso a Airbnb, eles estavam fazendo essa publicação, essa publicidade, como se fossem condomínios hotéis, né? Inclusive anunciando no Booking e outras plataformas de divulgação. Eles colocavam lá, aluga-se em condomínios, hotéis, quartos, com serviço de lavanderia, com serviço de café da manhã, etc, né? Isso claramente, tá, estava caracterizando um serviço de hospedagem e não um contrato de locação. Tanto que foi falado que se trata de um contrato atípico, porque não se enquadra nem como um contrato de locação, né, e nem como um contrato de hospedagem. Ficou num limbo jurídico isso daqui. Mas como eu não estou aqui para falar o juridiquês para vocês, eu estou aqui para tentar dar um pouquinho mais de clareza com relação a isso. Então o primeiro elemento foi essa questão da publicidade, certo? A segunda questão, o segundo elemento foi a cobrança de diárias, certo? Num contrato de locação, salvo raríssimos casos, o pagamento é feito no final, mensalmente, no começo do contrato, no fim do contrato, enfim. Nesses casos de locação por aplicativos, é feita uma cobrança de diárias, o que também descaracteriza qualquer tipo de contrato de locação segundo o STJ, certo? E o terceiro elemento foi o compartilhamento de cômodos, utilizando justamente esse caso julgado. O que eles estavam fazendo? Eles não estavam locando somente as unidades
Eles estavam locando quartos dentro dessas unidades, ou seja, existiam várias pessoas dentro de uma mesma unidade imobiliária utilizando de todo o condomínio e de toda a estrutura do condomínio, certo? Então isso eles entenderam, né, que os ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que a conjugação desses três elementos, tá, geraram nesse caso o uso anormal ou atípico da propriedade, certo? Isso quer dizer o quê? Que em nenhum momento o Superior Tribunal de Justiça foi contra, até porque não foi uma ação contra o Airbnb, certo? Eles não são contra as plataformas digitais, mas sim quando essas plataformas digitais, realizando esse tipo de locação, fazem dessa locação um uso anormal da propriedade, extrapolando os limites da propriedade. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, certo? O que diz, um dos grandes problemas desse uso anormal da propriedade diz justamente sobre alguns problemas com relação à fiscalização, por exemplo, do município ou de concessionários de luz, de água, né? Por exemplo, existem casos que em alguns prédios que as concessionárias de luz tiveram denúncias dizendo que aquele condomínio era um condomínio hotel, era um hotel aquilo ali, né? E queriam mudar, né? Além de autuarem, eles mudavam a forma de cobrança de um condomínio para um hotel. Justamente por quê? Porque eles iam olhar a publicidade feita lá em algumas plataformas, e nessas plataformas diziam exatamente lá, locação em condomínios hotéis, né? Isso gerou muito problema para muitos condomínios, né? Gerando muitas ações, inclusive, né? Então, por isso que o Superior Tribunal de Justiça julgou esse caso nesse sentido, de que esse contrato isso se utiliza como um caso anormal, né? Uma utilização anormal da propriedade, né? Então, veja, respondendo a pergunta e sendo mais objetivo, né? Antes de qualquer tipo de julgamento com relação a se é proibido hoje, está proibido hoje ou não, nós temos que verificar uma questão muito importante dentro dos condomínios. Se determinado condomínio possui ou não uma vocação para utilizar esse tipo de modalidade, certo? Por exemplo, eu vou explicar. Se uma questão que surge, um condomínio pequeno, certo? De 10 unidades, 2, 3 andares, certo? Um condomínio onde as pessoas se conhecem pelo nome, um condomínio onde já é antigo, certo? Você utilizar essa modalidade de locação através de um aplicativo vai gerar muitos problemas para esse condomínio. Certamente vão gerar, porque vai alterar a rotina desse condomínio, vai gerar rotatividade desse condomínio, vai gerar uma insegurança muito grande nesse condomínio. Eles não vão se acostumar com esse tipo de locação por aplicativos de locação, certo? Por outro lado, se nós pegarmos um condomínio grande, condomínios com 500, 600 unidades, já existe nesses condomínios uma alta rotatividade de pessoas. Muitas pessoas entrando e saindo, ninguém se conhece pelo nome, ninguém sabe quem é quem nesse condomínio, certo? Nesses casos, como já existe hoje em dia, atualmente, muitos casos em cidades muito grandes, isso não gera um problema grande, certo? Não gera um problema assim como seria gerado num condomínio pequeno, certo? Inclusive, existem condomínios grandes hoje em dia em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, em outras cidades, que possuem inclusive 2 portarias. Uma portaria para condôminos e outra portaria para os hóspedes, vamos dizer assim, certo? Então, o que eu quero dizer com relação à vocação do condomínio, certo? Existem condomínios que já aplicam esse tipo de locação através de plataformas há muito tempo. E a rotina do prédio, a rotina dos condôminos, a segurança dos condôminos não foi alterada, certo? Eles convivem bem com esse tipo de aplicativo, certo? Eles convivem bem com essa alta rotatividade, não gera problema para eles, certo? Não há problemas dentro do condomínio, para a saúde do condomínio, a utilização dessa plataforma, certo? Nesse caso, o Airbnb, mas existem outras plataformas, certo? Então, nesse caso, eu não vejo muito problema com relação à continuidade desses serviços, certo? Então, síndicos, condôminos e administradores de condomínios. O questionamento feito aqui para eu
fazer esse vídeo para vocês aqui é justamente isso. E agora, vocês perguntam, o que a gente deve fazer nos condomínios? A gente deve alterar a convenção? A gente deve proibir a utilização dessa modalidade de locação? E a minha resposta para vocês, claro que vocês vão encontrar opiniões diversas, opiniões diferentes, isso está muito fresco, isso aconteceu ontem, isso aconteceu de forma muito súbita, né? Mas vejam, muito embora essa decisão do Superior Tribunal de Justiça não seja uma decisão vinculativa, vinculante, ou seja, ela não se aplica a todos, ela está nos dando uma direção para o que poderá acontecer daqui para frente, certo? Uma linha onde muitos julgadores vão seguir, baseado justamente no quê? Nessa questão do uso atípico da propriedade, certo? No uso anormal da propriedade. Mas respondendo a questão de forma bem objetiva. Se no seu condomínio, né, já existe essa plataforma, ou seja, já se utilizam dessa plataforma, seja Airbnb, seja outra plataforma de locação, e essa modalidade ela foi devidamente aprovada em assembleia, os condôminos aprovaram, eles ratificaram isso, olha, nós queremos esse tipo, nós não nos opomos com relação a isso. E esse tipo de serviço está sendo bem efetuado dentro do condomínio, ou seja, não está gerando problemas dentro do condomínio, não está gerando o uso anormal da propriedade, não está gerando insegurança, não está gerando uso normal da propriedade, ou seja, o seu condomínio se adaptou bem a esse tipo como que eu vou falar, desse aplicativo, certo? Eu não vejo motivo nenhum para você retirar ou proibir esse tipo de locação dentro dos condomínios, certo? Motivo nenhum, tá? Até porque essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele não altera isso, certo? Ele dá um rumo, né? Ele dá um rumo conforme eu falei anteriormente. Então, não se preocupem com isso, certo? Agora, aqueles condomínios onde estão discutindo a implantação ou não desse aplicativo, dessa modalidade de locação, a primeira coisa que o síndico deve fazer, junto com a administradora, junto com o seu corpo jurídico, é convocar uma assembleia, expor isso, expor todas essas questões de que, se for aprovado essa implantação, não poderá ser feito um uso anormal da propriedade, respeitando o direito ao sossego, o direito à segurança, o direito ao respeito à convenção, respeito ao regimento interno. Se houver realmente uma aprovação em assembleia, não há problema nenhum em se aplicar essa questão dentro do condomínio. Não há problema algum. Agora, aquele proprietário que está buscando esse tipo de plataforma e o condomínio não está aceitando isso, né? Claro que depende de cada caso. Ele poderá judicializar essa questão, né? Expor que a aplicação, né? A utilização desse aplicativo não está gerando ou não gerará o uso anormal da propriedade, que está respeitando a convenção, que estará respeitando a coletividade, etc. Isso será analisado caso a caso, certo? Por cada juízo, certo? E cada juízo vai expor a questão da proibição ou não. Isso vai depender de cada caso, né? Se em algum caso existir essa questão do uso normal da propriedade, certamente eles vão utilizar como parâmetro esse acórdão do STJ, certo? E vão deferir ou vão proibir essa questão, certo? A questão aqui é que, assim, dizem que o que a lei não proíbe, ela permite. Só que isso não é bem assim. A lei ela vai permitir o titular de um direito, certo? A utilizar o seu direito, digamos o caso do direito de propriedade, mas desde que respeite os limites, os direitos, né? Os limites do direito dos outros condôminos. Nesse caso, o direito de propriedade ele não pode esbarrar, ele não pode ferir o direito ao sossego ou o direito à segurança de um condomínio sobre esse entendimento, certo? Então, resumidamente, é uma questão nova, é uma questão que traz bastante controvérsia, mas eu sugiro
que para aqueles casos onde isso está sendo bem aplicado, não proíba, não mexa em nada, espere. E para aqueles casos onde você quer implantar isso, leve isso para uma assembleia e lá seja discutido de forma bem pormenorizada isso daí, para que se chegue a um bom termo, né? Para que realmente se debata isso e veja, o nosso prédio, ele tem uma vocação para isso ou não tem, né? Caso tenha, aplique. Caso não tenha, vete. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Um abraço.